Eu até falei para as líderes, mas eu vou falar aqui para todo mundo. A aula pode estar sujeita a erros, eu tô fazendo a aula mais, assim, para ajudar vocês, assim. Eu fiz hoje mesmo a aula, estudei tudo hoje, assim, de última hora, então, assim, não consegui mandar para a Silvia, não fiz caso clínico em inglês que ela pede, tipo, não tá nada do jeito que ela pede. Então, assim, tô fazendo, assim, só para ajudar e se tiver erro pode me falar, não vai ter problema, pode me interromper mesmo, falar: "Ah, eu acho que está errado e tal". Tipo, foi muito em cima da hora e tal, então todo mundo se ajuda aqui, certo? E, gente, se tiver alguma coisa errada e não foi esclarecida aqui, como eu não mandei pra Silvia, ela não vai nem saber dessa aula, tipo, eu não vou nem computar no Unipex, né, que é o relatório que a gente tem que mandar. Então, assim, por favor, não falem, tipo assim, tá sendo uma aula mais de última hora pra ajudar vocês mesmo. Então, a gente vai falar sobre a imunidade celular, né? E aí, pra gente entender, começar, né, entender o que é essa imunidade celular. A imunidade celular é uma imunidade que faz parte da imunidade adquirida e ela vai agir contra micro-organismos intracelulares. E aí a gente tem os mesmos micro-organismos que participam da imunidade aguda, né, mais inata, que é bactérias, vírus, fungos, protozoários, enfim, como a gente já sabe. E aí a gente tem os principais agentes que vão estar participando dessa imunidade, que é o linfócito TCD4, a célula dendrítica e o linfócito TCD8. Eu até coloquei isso na minha aula passada, sendo que hoje a gente vai especificar melhor cada partezinha dessa. Aí pra gente saber, né, na verdade, que os linfócitos TCD4, eles são o centro do universo imunológico, é uma das principais células que a gente tem na nossa imunidade celular. E ela participa liberando citocinas. Normalmente, ele vai estar trabalhando com outras células, o linfócito T citotóxico, a célula dendrítica, e ativa macrófagos, né. É importante saber também, mas acho que mais pra porque eu já dei, que o vírus do HIV ataca esse linfócito, tornando o paciente imunossuprimido, só pra título de informação mesmo. Já o linfócito TCD8, que é o citotóxico, ele vai matar as células infectadas por micro-organismos, principalmente os vírus. Ele participa da morte de patógenos dentro do macrófago. Ele está ali na vigilância imunológica e ele secreta interferon gama, que vai ativar alguns macrófagos, né? Pronto. Aqui é a parte mais importante da nossa aula. Com certeza vai cair alguma coisa na prova em relação a isso. Eu até coloquei essa imagem na aula passada, sendo que eu não detalhei muito bem, porque não era tão importante para a aula passada. Agora, para essa aula, essa parte é muito importante. E aí, eu mesma que fiz esse esquema e a gente vai se atentar aos detalhes de cada fase. Aí, para a gente entender como é que esses linfócitos eles vão ser ativados, porque a gente sabe que os linfócitos eles estão ali, mas eles são virgens, eles não estão ativos, eles não vão combater os antígenos, eles estão ali só esperando ser ativados para conseguir combater os patógenos que estão invadindo o nosso corpo. E aí isso vai ocorrer em 3 fases. A primeira fase é a fase de reconhecimento de peptídeo, que a gente vai detalhar bem certinho na imagem da frente. E a segunda fase é a fase que vai ser ativado, o meu linfócito ele vai ser ativado, porque não basta ele só ser reconhecido, reconhecer o peptídeo, ele precisa ser ativado. E aí a gente vai ter também a terceira fase, que é a fase efetora, que é a diferenciação, que é ali onde ele vai migrar para onde está tendo aquele ponto de inflamação do patógeno invadindo o nosso corpo. Tá, aí é que a gente precisa se atentar. Primeiro passo é entender que tanto o reconhecimento como a ativação vai estar ocorrendo nos nossos órgãos linfóides secundários, que é o linfonodo e o baço, certo? Então, não vai estar ocorrendo lá no ponto de inflamação, está ocorrendo nos nossos órgãos linfóides secundários. E aí a gente tem a primeira fase, que é aquela fase onde o meu linfócito ele vai reconhecer o meu peptídeo. E é importante, muito importante, que eu acho que pode cair, inclusive já caiu uma questão sobre isso que eu coloquei aqui na aula também, é saber qual é o MHC de acordo com o linfócito que está sendo apresentado. Então, se eu tenho um linfócito TCD4,
eu tenho que saber que a minha célula dendrítica ela vai estar com MHC de classe 2, para mostrar aquele peptídeo para o meu linfócito TCD4. Então, se eu tenho TCD4, é meu MHC de classe 2. E como é que o meu linfócito vai reconhecer aquele peptídeo? Pelo TCR. Então, essa imagem aqui, tipo assim, tô boiando no assunto, não sei o que estudar, a prova é amanhã, não sei mais o que fazer, estou desesperado. Pega essa imagem aqui e decora, porque pode ser que caia, vai cair alguma coisa em relação a isso. E então, essa é a primeira fase. E tem que lembrar que não basta acontecer só essa fase. Depois dessa fase é que a gente vai ter a ativação. A ativação é quando a minha célula dendrítica, ela vai, com a molécula B7, que a gente viu que a nossa célula dendrítica ela vai ser ativada quando ela fagocita o meu patógeno, e ela vai começar a apresentar aquele MHC de classe 2 e a molécula B7. Quando ela apresenta a molécula B7, ela vai apresentar para o meu linfócito TCD4 o CD28, que é o receptor dele. Isso vai fazer com que o meu linfócito ele se ative. E um adentro aqui que ela até falou na aula dela e que eu acho que é importante, já caiu em prova também, é que a gente tem bloqueios terapêuticos que vão inibir a resposta de B7, para o meu linfócito ele não ser ativado. Marina, mas por que eu vou inibir o meu linfócito se ele é importante para a minha resposta inflamatória? Porque nem sempre minha resposta inflamatória é benéfica para o meu corpo. Por exemplo, a gente tem várias doenças autoimunes que têm uma resposta inflamatória tão grande que acaba me prejudicando. Então, é ali onde entra esses bloqueios terapêuticos, né? Bloqueando a minha molécula de B7 para poder ela não conseguir ativar meu linfócito e ele não atacar células que são do meu corpo, que no caso nas doenças autoimunes. E a gente também tem quando o paciente é um transplantado, a gente não quer que as minhas células de defesa combatam aquele órgão novo que está entrando no meu corpo. Porque, como ele é novo, o meu corpo vai estranhar. Poxa, isso aqui eu não estou acostumado com isso, então eu vou combater aquilo. Então, também existe bloqueios terapêuticos bloqueando a molécula de B7 para poder o meu linfócito não ser ativado. Daí que a gente entende que não basta ter só o reconhecimento. Eu preciso ter a ativação também do meu linfócito para poder ele conseguir atacar a minha célula. E aí existem casos que a gente vai bloquear essa ativação para poder o meu linfócito não atacar aquela célula que eu preciso ter no meu organismo. Depois da ativação, a gente vai na ativação também é importante a gente lembrar que a gente tem a liberação de IL-2, que é uma citocina que vai fazer com que o meu linfócito ele consiga se expandir. Porque não basta eu só ter um linfócito combatendo o meu patógeno, eu preciso que tenham mais linfócitos. Então, a partir do momento que eu tenho a ativação, também vai ter a liberação de citocina. E é importante a gente se atentar que o meu linfócito que vai produzir essa citocina e ele mesmo tem um receptor, então é autócrina. Ele libera a citocina e ele mesmo recebe a citocina. Então é autócrina esse processo e aí ele vai começar a se multiplicar. Depois que ele se multiplicou, a gente vai ter a diferenciação. Meus linfócitos já estão lá, já teve o reconhecimento, já teve a minha ativação e já teve a minha expansão clonal. Depois disso, eu só preciso diferenciar eles para eles conseguirem combater o meu antígeno. E isso vai acontecer e vai depender muito de qual antígeno está sendo. A gente tem os mastócitos, os eosinófilos e as células dendríticas que fazem parte disso. Por exemplo, a célula dendrítica, ela vai liberar IL-12. Aí, os mastócitos e os eosinófilos, eles liberam IL-4. Vai depender muito de qual antígeno está sendo entrando no meu corpo para diferenciar. E a gente vai entender que o meu linfócito ele vai se diferenciar tanto em TH1, tanto em TH2 e TH17. Vai depender muito do patógeno que está invadindo o meu corpo. Certo? Aqui, tem alguma dúvida? Deu para entender que tem essas três fases? Só rapidinho, mastófilo e eosinófilo é IL-4, né? IL-4. Show, obrigado. Ei, Marina, Né? receptor IL-2 aí, tipo, ele vai se multiplicar dentro da célula? Eu não entendi dessa ação autócrina. Quando eu tenho a minha ativação,
da minha molécula B7, da minha molécula. Eu até coloquei aqui, consequências do segundo sinal, porque a gente sabe que essa segunda fase, a gente tem a primeira fase, né? Que é o primeiro sinal, que é o reconhecimento, e a gente tem a segunda fase, que é a ativação, que é o meu segundo sinal de preparar aquele meu linfócito para combater o patógeno. E aí a gente tem essas consequências. Na hora que tem o segundo sinal, eu tenho o meu linfócito apresentando o receptor da citocina L2 e ele secretando a citocina L2. Ele secreta e tem o receptor. Na hora que ele secreta e tem o receptor, a minha citocina, ela entra no receptor daquele próprio linfócito que secretou a citocina. Tipo, eu tenho um linfócito, ele produz a citocina e eu tenho um receptor. A minha citocina encaixa naquele meu receptor e o meu linfócito se expande. Tem mitoses. Deu pra entender? Aí, dependendo da quantidade de mitoses, ele vai virar, tipo, TH1, TH2, é isso? Não. Aí, ali, eu tenho as minhas mitoses. Pronto. A diferenciação não depende da IL-2, depende da IL-12. Tem que se atentar a esses números, porque eu sei que pode confundir. A IL-2 é para expansão clonal. Quando eu tenho a célula dendrítica, mastócitos e eosinófilos liberando essas outras citocinas, IL-12, IL-4, IL-1 e IL-6, é que eu vou ver em que meu linfócito ele vai se transformar. Se eu tiver a minha célula dendrítica liberando IL-12, meu linfócito vai virar um TH1. Se eu tiver um mastócito liberando IL-4, meu linfócito vai virar TH2, entendeu? Tipo, essa parte da diferenciação são outras citocinas. A IL-2 ela tem a ver com a expansão clonal. Certo, obrigada. Aí a gente vai ver, vou passar bem direitinho nessa parte também. O linfócito TCD4, ele vai algumas consequências, né? Desse segundo sinal, que é o sinal da ativação, que é na fase da ativação. O meu linfócito ele vai apresentar a molécula CD40L, que passa a ser expressa na membrana dele, mas em relação a essa molécula, a Silvela não entrou em muitos detalhes. Saibam que tem a ver com a interação de linfócito TCD4 com o linfócito B, mas assim, ela não entrou em detalhe, então assim, eu acho que não seria muito interessante a gente focar nisso. Ele também vai ter o receptor da citocina L2, que eu falei para vocês, e vai ter início a produção da secreção da IL-2, ou seja, ele tem um receptor e produz a citocina. E aí, a consequência disso vai ter a expansão clonal. Já na célula dendrítica, eu vou ter um aumento da expressão de moléculas de MHC de classe 2 e mais moléculas de B7 também. Então, quando eu tenho ativação, vai ter mais moléculas de MHC de classe 2 e mais moléculas de B7, estimulando mais ainda que haja essa ativação do meu linfócito. E aí vai ter a secreção de L12, que é a citocina que é importante para a minha diferenciação do linfócito, e também vai tá. E aí é o terceiro ponto, que a consequência disso é que vai ter a diferenciação. E aqui a gente consegue ver. O meu linfócito ele vai virar um TH1 quando a minha célula dendrítica libera IL-12. O meu linfócito vai virar um TH2 quando eu tenho mastócito e eosinófilo liberando IL-4. E eu tenho, o meu linfócito vai virar um TH17 quando a minha célula dendrítica libera IL-1 e IL-6. Então, é importante a gente saber que esses linfócitos são linfócitos T diferenciados e qual citocina que vai gerar cada um. A IL-12, eu acho que, tipo assim, só consigo lembrar de uma, lembra da IL-12 e da IL-4, porque são coisas muito específicas. A gente sabe, eu não sei se vocês já tiveram essa aula, mas que os mastócitos e os eosinófilos, eles têm muito a ver com alergias e parasitas, né, vermes, que estão invadindo nosso corpo. Então, a gente já sabe que as células que vão estar envolvidas na diferenciação do linfócito pro TH2 é o mastócito e eosinófilo, e elas vão liberar IL-4. Já para bactéria, fungo, protozoário e vírus, a gente tem que lembrar que é a célula dendrítica liberando IL-12. Esses, para mim, são os principais, assim. Deu para entender? A parte da diferenciação. Aí essa em relação da TH17 é só, tipo assim, porque normalmente são bactérias e fungos que estão fora da célula.
Já no TH1 são bactérias, fungos, protozoários e vírus que estão dentro da célula. Mas assim, TH1 e TH2 para mim é mais importante. Aí aqui a gente tem, né, as funções do TH1. O TH1 ele vai ativar macrófagos quando ele é infectado e ele vai liberar interferon gama. E aqui eu trouxe um adendo porque a Silvia falou disso na aula dela e essas informações que ela traz assim de uma forma meio aleatória, como uma curiosidade, normalmente é o que ela cobra. E ela trouxe na aula dela que a Mycobacterium tuberculosis, né, a bactéria que vai gerar tuberculose, ela tem uma característica específica que quando ela entra dentro da célula, pelaquela via endocítica, ela impede com que a minha célula dendrítica consiga, o fagossomo se junte com o lisossomo. Ela impede isso. E aí é importante esse linfócito TH1 porque ele faz com que isso não ocorra, que ela consiga juntar e forme o fagolissossomo. E aí, porque se não tiver ela, a bactéria consegue ficar ali e aí eu não combato ela. Quando o meu linfócito TH1 entra em ação, ele consegue ativar o meu macrófago, fazendo com que haja a junção do fagossomo com o lisossomo, e aí eu vou ter a apresentação do antígeno, certo? E aí também o linfócito TH1 ele amplifica a diferenciação do TCD4 em TH1, ou seja, ele mesmo ajuda a diferenciação dele mesmo. Um vai se formando, aí eles liberam e vai amplificando um ao outro, é como se fosse uma cascata. E ele vai inibir a diferenciação de TH2 e TH17. Porque se eu estou tendo aquele patógeno específico entrando no meu corpo, eu preciso que as minhas células que vão combater sejam específicas para aquilo. Eu não vou precisar de um TH2 entrando no meu, combatendo o meu patógeno. Eu preciso de um TH1. Então, ele também vai atuar inibindo a diferenciação nos outros linfócitos. Também vai ter um aumento da expressão de B7 e MHC de classe 2 na dendrítica, e ele participa também da ativação do citotóxico. Já o meu linfócito TH2, ele vai secretar IL-4 também, estimulando a produção de IgE. Ele sensibiliza mais ainda os mastócitos com a produção do IgE, e isso vai gerar uma reação alérgica, né? Por conta que o meu mastócito, ele vai começar a liberar histamina. E aí a histamina tem a ver com o nosso processo alérgico. E também vai ativar os eosinófilos pela liberação de L5, que vai combater os vermes. Mas isso aí, eu acho que é um detalhe, tipo assim, não foquem tanto nisso, não. Eu tô falando mais por desencargo de consciência mesmo. E participa da ativação e diferenciação de linfócito B, para vocês saberem quem são eles, né? Como eles estão atuando. Mas para essa aula em específico, eu acho que isso não é tão importante, não. E o meu TH17, ele é relevante em doenças inflamatórias, ele produz defensinas, ele mantém a minha microbiota, porque é importante a gente ter os nossos micro-organismos naturais, e ele também está presente principalmente na mucosa do TGI, né? Que é a minha microbiota gastrointestinal. E ele vai recrutar e gerar neutrófilos novos pela ação da IL-17. Mas eu trouxe assim só para os encargos de consciência, acho que vocês não deveriam focar tanto nisso, não. E aqui, gente, é basicamente a mesma coisa. Eu coloquei um asterisco na única coisa que é diferente, que é, quando eu tenho um linfócito citotóxico, o meu MHC é de classe 1, não é um MHC de classe 2. Mas de resto, é tudo igual. E a única coisa também que vai ter é que o TH1 ele também vai produzir IL, eu botei aqui IL2, né? Mas se eu não me engano é IL12 também, para ajudar o meu linfócito citotóxico, o meu linfócito citotóxico se limpar um citotóxico efetor, se transformar num efetor, porque ele só ser um citotóxico não vai ajudar em nada, eu preciso que ele seja um efetor. Aí a gente tem aquele mesmo processo, eu vou ter o reconhecimento, que é o MHC de classe 1, mostrando o peptídeo para o TCR, vou ter a ativação, que é a B7, se conectando com o receptor CD28, e eu vou ter a produção de L2, que vai produzir mais linfócitos TCD8 efetores para poder combater aquele meu patógeno, certo? É a mesma coisa, só muda que o meu é MHC é de classe 1. Alguém tem alguma dúvida? Tipo, essas fases para mim é o mais importante. E em relação a isso também do
Micobactéria, tuberculose, se atentem. Deixa eu ver o que mais. Em relação à vacina também, eu lembro que ela falou que tem nas nossas vacinas a gente tem uns adjuvantes, né? Que são moléculas que são colocadas ali na vacina para aumentar a minha resposta inflamatória. Ela vai fazer com que a minha célula dendrítica produza mais moléculas e consiga apresentar os meus peptídeos aos meus linfócitos, fazendo com que eles se diferenciem. Tipo assim, eu acho que isso é assim, o mais importante da aula. Saber cada fasezinha dessa, quais as moléculas receptores que estão envolvidos, as citocinas. Alguém tem alguma dúvida? Porque a gente já vai para as questões que caíram na prova. E pronto. Deu para entender? Tá. O da vacina é que, por exemplo, a minha vacina ela é produzida e ela precisa gerar uma resposta inflamatória. Eu preciso ter uma resposta imunológica para poder eu conseguir, se alguma hora que meu corpo entrar em contato com o antígeno, eu conseguir combater aquele antígeno. E aí, como é que ela vai potencializar a minha resposta, né? Botando adjuvantes na minha vacina, que são moléculas que vão fazer com que a minha célula dendrítica ela produza mais MHC, mais B7, e aí consiga potencializar a minha resposta imunológica, porque ela vai apresentar os peptídeos de uma forma efetiva, meu linfócito ele vai conseguir reconhecer o meu peptídeo, vai conseguir ativar, vai conseguir se diferenciar, e aí eu vou gerar uma resposta imunológica, eu vou ter linfócitos de memória, para poder, quando o meu corpo ele for invadido pelo aquele antígeno que foi colocado na minha vacina, ele combater de uma forma efetiva. Deu para entender? Tá. Da tuberculose é que, por exemplo, a minha bactéria da tuberculose, ela tem uma característica específica, que é quando ela vai entrar na minha célula dendrítica, porque a gente viu que tem aquelas duas vias que o meu antígeno vai entrar, tem a citosílica e tem a endocítica, né? A micobactéria tuberculose é pela endocítica. Quando a gente tem a endocítica, a gente precisa que tenha a fagocitose, aí vai formar o fagossomo, e eu tenho o lisossomo. Meu fagossomo vai se juntar com o lisossomo e vai formar o fagolisossomo, para poder eu quebrar aquele peptídeo e conseguir apresentar para o meu linfócito. No momento que a micobactéria tuberculose ela entra, ela impede que o meu fagossomo se junte com o meu lisossomo. E aí, eu não vou conseguir apresentar o antígeno, a bactéria da tuberculose, para o meu linfócito. Mas aí é onde o linfócito TH1 entra. Ele vai lá no macrófago, ativa o meu macrófago, produz interferon gama, e aí, nessa produção, ele vai permitir que o meu fagossomo se junte com o meu lisossomo e ele consiga apresentar o peptídeo da bactéria para o meu linfócito. Deu para entender? Show. Pois vamos para as questões. Ai, passei. Mas todo mundo já tinha mesmo. Tá, vamos para a primeira questão. Um estudo publicado em 2021 relatou que as células dendríticas convencionais que migram para linfonodos podem ser candidatas à vacina alternativa na infecção por SARS-CoV-2. Qual o papel principal da célula dendrítica que fez os autores do estudo vislumbrarem a possibilidade de usá-lo como vacina? Então, a partir do momento que você pega uma questão dessa, é um monte de informação, parece que, tipo assim, é difícil, mas não. O que a questão tá perguntando é qual o papel da minha célula dendrítica? A gente sabe que o papel da célula dendrítica é apresentar peptídeo para o meu linfócito. Então, a gente vai atrás do item que tem escrito isso. Aí o item A fala, é a principal célula produtora de citocina interferon alfa que tem potencial de inibir a replicação viral na imunidade adquirida? Não. Tem nada a ver com célula dendrítica. B. Apresenta capacidade de processar e apresentar peptídeos antígenos aos linfócitos TCD4 na imunidade celular? Sim, é exatamente isso. Esse é o papel da célula dendrítica.
C é estimular a produção de anticorpos, se darão aos vírus, impedindo que eles entrem na célula do hospedeiro não infectada. Não. Fagocita o vírus do SARS-CoV-2 na porta de entrada, participando ativamente da resposta inflamatória tardia. Também não. Secreta grandes quantidades de TNF-alfa, importante para a ativação dos linfócitos. TCD8+, efetores vírus específicos. Não. Alguém tem alguma dúvida em relação a qual o papel da célula dendrítica? Tá de boa? Posso passar? Tá. Essa questão também caiu na prova. Todas as questões caíram na prova. A figura abaixo do e-book de imunologia básica mostra a célula dendrítica exercendo seu papel na apresentação de peptídeos ao linfócito. Analisando a figura acima, assinale a alternativa que indica linfócito, que está reconhecendo o peptídeo apresentado pela célula dendrítica. Gente, se eu tenho MHC de classe 2, qual é o linfócito que está fazendo parte? TCD4. Exato. Pronto. A única questão disso era ver qual era o MHC que estava participando. Se eu tenho um MHC de classe 2, é o TCD4. Então, a resposta é o TCD4 é o helper, tá? E alguém tem alguma dúvida? É bem simples essa questão, só tinha que tentar o MHC de classe 2. Pode passar, né? Tá. Aí, essa questão aqui pode parecer complicada, mas não é. O imunossupressor CTLA-4IG aumenta a sobrevida e a função dos transplantes renais ao competir com a molécula CD28, com consequente inibição da ativação dos linfócitos T. Qual alvo inibido pela competição do CTLA-4IG com o CD28? Gente, qual é a molécula que se encontra com o CD28? B7. É a B7. Então, tipo assim, esse nome é estranho, nunca vi. Ela até botou na aula dela, então provavelmente vocês tinham visto. Mas se ela botar algum imunossupressor que vocês não ouviram, mas nunca ouviram falar, mas tem a molécula mostrando qual é o alvo que ele é inibido, pronto, matou. É a B7. É a B7 que se liga ao CD28. Então, se está sendo inibido, a molécula não está conseguindo se conectar, então esse imunossupressor, ele inibe a molécula B7. Alguém tem alguma dúvida? Pronto. Aí, um pesquisador realizou um experimento com pacientes imunodeprimidos para testar alguns imunoterápicos que induzissem a expansão clonal do linfócito T desses pacientes após o reconhecimento do antígeno. O resultado de um dos imunoterápicos testados foi um sucesso, pois induziu a proliferação de linfócitos T específicos contra o antígeno testado. Qual foi o imunoterápico testado no experimento? Gente, é o imunoterápico que induz a expansão clonal dos linfócitos T. Qual é a molécula que faz isso? Interleucina 2. Exato. Pronto, foi isso. Alguém tem alguma dúvida, pode mandar mensagem também, se vocês tiverem. Nada, gente.